Vamos falar sobre a importância do diagnóstico e tratamento adequado com o uso de antimicrobianos. Nosso grupo é composto por Alana Rodrigues, Bruna Furieri, Camila Maria, Júlia Maria, Natália Summer e Natália Poton. Os antimicrobianos são substâncias naturais, como os antibióticos, ou sintéticas, como os quimioterápicos, que agem sobre micro-organismos, inibindo seu crescimento e causando sua destruição. É a segunda classe de droga mais utilizada, sendo responsável por 20 a 50% das despesas hospitalares. É prescrita em larga escala em atendimentos ambulatoriais e também como automedicação. Essa ampla utilização de antimicrobianos pode afetar de forma significativa não somente a microbiota do paciente, o que utiliza, mas também a ecologia microbiana de outros pacientes. A decisão de iniciar tratamento antimicrobiano deve ser tomada quando há evidências de infecção por meio de dados clínicos, como picos febris e presença de secreção purulenta, laboratoriais como hemograma com leucocitose e desvio à esquerda e/ou de imagem. A suspeita clínica pode ou não ser confirmada com cultura positiva para micro-organismos, preferivelmente isolados de materiais considerados estéreis. Definindo sinais e sintomas sugestivos de infecção, é necessário a procura de foco provável. A comprovação do sítio de infecção auxiliará na escolha do antimicrobiano empírico baseado na colonização habitual, patógenos mais comuns e penetração do antibiótico no sítio afetado. Os agentes antimicrobianos devem ser escolhidos após a avaliação dos pontos mencionados anteriormente. Idealmente, essa escolha deveria seguir o isolamento do microrganismo em cultura, porém muitas vezes é feita de modo empírico, o que deveria ser a exceção e não a regra. O uso empírico de antimicrobiano não prescinde, contudo, da coleta de amostras para cultura antes do início da antibiótico terapia. Deve ser baseado nos itens destacados anteriormente, na epidemiologia dos agentes e seus respectivos sítios de infecção. Caso houver mais de um agente antimicrobiano adequado para o tratamento da infecção, deve-se escolher aquele que possua menor toxicidade, via de administração mais adequada, menor indução de resistência bacteriana, penetração e concentração eficaz no sítio da infecção, posologia mais cômoda e menor custo. Para isso, o mecanismo e aspecto de ação, farmacocinética, farmacodinâmica e efeitos colaterais dos antimicrobianos têm que ser conhecidos. A prescrição adequada de antimicrobianos envolve conhecimento a respeito do hospedeiro, diferença entre colonização, contaminação e infecção, coleta de culturas, microbiologia clínica, microbiota habitual humana e antibióticos, mecanismo e espectro de ação, farmacocinética, farmacodinâmica e efeitos colaterais. O tempo de tratamento antimicrobiano é variável de acordo com a resposta clínica inicial e foco infeccioso. Geralmente, a duração deve variar de 7 a 14 dias. Alguns fatores podem causar falhas no tratamento, como a posologia inadequada do antimicrobiano, em que tratamentos com baixas doses e intervalos irregulares de antibiótico podem levar a não resposta ao tratamento e induzir maior risco de resistência pela pressão seletiva a outras bactérias não envolvidas na infecção, ou o antimicrobiano empírico sem ação contra a bactéria causadora da infecção, que é a razão mais comum para esse tipo de falha, é a negligência ao resultado das culturas e antibiograma e desconhecimento da epidemiologia dos agentes mais comuns para determinado foco infeccioso. Além disso, existe o antimicrobiano prescrito para situações nas quais não há infecção. Outras doenças, como neoplasias, doenças reumáticas, doenças hematológicas e farmacodêmicas, fazem diagnóstico diferencial com quadros infecciosos, podendo cursar com febre, alterações laboratoriais e clínicas semelhantes, nas quais o uso de antimicrobianos não terá sucesso. Por que vem surgindo bactérias multiresistentes? O aparecimento de resistência a antibióticos e outras drogas antimicrobianas foi, é e provavelmente continuará a ser um dos grandes problemas da medicina, pois é causada pela mutação espontânea e recombinação de genes, que criam variabilidade genética sobre a qual atua a seleção natural, dando vantagens aos mais aptos. As drogas atuam como agentes seletivos. A resistência aparece porque o genoma bacteriano é extremamente dinâmico, embora pequeno e econômico. Em geral, as atividades essenciais de uma bactéria são codificadas por um só cromossomo, e as não essenciais, como a defesa contra drogas e a transferência gênica,
que levam à recombinação são codificadas por elementos móveis, como plasmídios, transpôsons e intégrons, que não fazem parte do cromossomo. O principal mecanismo de uma bactéria sensível numa população torna-se resistente através da mutação cromossômica. Outro tipo de resistência pode ser transferida de uma bactéria resistente para uma sensível por contato. Essa resistência é referida como transferível, transmissível ou infactível. A resistência transferível por organismos da mesma espécie e entre espécies diferentes. Essa transmissão é realizada através de elementos genéticos extracromossomais denominados plasmídios. Como exemplo dessas bactérias multiresistentes, pode-se citar a Klebsiella pneumoniae, a Enterococcus faecalis e Streptococcus pneumoniae. Um dos gêneros bacterianos comumente isolado em casos de infecção hospitalar, como pneumonia, infecção urinária e septicemia, é a Klebsiella pneumoniae, relacionada com as altas taxas de morbimortalidade. A Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, popularmente conhecida como KPC, é uma bactéria restrita a ambiente hospitalar, cuja característica é a produção de uma beta-lactamase denominada carbapenemase, que tem a propriedade de inibir a ação dos antibióticos carbapenêmicos, como imipenem, meropenem e ertapenem, dificultando ou reduzindo as opções terapêuticas disponíveis. O surto de Klebsiellas multiresistentes está frequentemente relacionado ao uso indiscriminado de antibióticos, tais como as cefalosporinas de terceira geração, por exemplo, a ceftriaxona, cefotaxamina e ceftazidima, associado à transmissão horizontal entre os pacientes, quando a equipe de saúde não lava as mãos antes e depois de manipular um paciente e, por último, não coloca em prática as precauções de contato nos pacientes com infecção ou colonização por bactérias multiresistentes. Essa bactéria pode causar infecção hospitalar, que costuma acometer pacientes imunodeprimidos, especialmente os que se encontram nas unidades de terapia intensiva. É importante enfatizar que os pacientes de UTI também apresentam várias portas de entrada para infecções, tais como sonda vesical de demora, catéter venoso central, tubo orotraqueal, cânula de traqueostomia e às vezes feridas de decúbito, facilitando muito a infecção por bactérias multiresistentes. As opções terapêuticas para o tratamento da KPC são poucas. Pode ser usada a polimixina B, tigecyclina e até os aminoglicosídeos, porém confirmado pelo resultado da cultura e antimiograma. Os enterococos são bactérias gram-positivas, anaeróbias facultativas, que em geral parecem ovais, em forma e podem ser vistas como células isoladas, em pares, cadeias curtas ou mesmo muito longas, sendo mais comuns as cadeias curtas e médias. Os enterococos são, normalmente, beta-hemolíticos. A grande maioria das infecções clínicas em humanos é produzida por duas espécies, a Enterococcus fecalis e a Enterococcus faecium. Os enterococos fecais são habitantes da microbiota do trato digestivo humano e de outros animais, apresentando baixa patogenicidade. No entanto, atualmente são causas de infecções urinárias em pacientes internados em hospitais, comportando-se muitas vezes como agente oportunista em infecções hospitalares. Estes são resistentes a ciprofloxacina, tetraciclina e eritromicina, vancomicina e streptomicina. O Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo, é uma bactéria coco gram-positiva que pode ser encontrada na nasofaringe de seres humanos, responsável por grande número de casos de pneumonia em todo o mundo, além de causar doenças como otite média e aguda, sinusite e até mesmo meningite e septicemia. Pode ser classificada em mais de 100 serotipos, cuja distribuição varia de acordo com a região geográfica, e no passado, o Streptococcus pneumoniae era quase uniformemente suscetível à penicilina, dando aos médicos liberdade no uso deste antibiótico em infecções severas, sem a necessidade de testes de suscetibilidade. Em 1967, surge o primeiro relato de nativos da Nova Guiné colonizados com Streptococcus pneumoniae resistente à penicilina. E a partir daí, outros relatos mostram que a resistência do Streptococcus pneumoniae não é só vinculada à penicilina,
mas também a tetraciclina, eritromicina, ao cloranifenicol e até mesmo as cefalosporinas de terceira geração. O que podemos concluir é que o aumento da resistência aos demais antimicrobianos demonstra a real necessidade do desenvolvimento de medidas de controle e identificação mais criterioso, a fim de prover ao paciente um tratamento eficaz e evitar o surgimento de novas cepas multiresistentes.